Olá, tudo bem com você? Hoje eu vim aqui convidar você para fazer uma viagem no mundo das borboletas. Quem aqui nunca ouviu falar da metamorfose das borboletas? Essa mudança completa de forma. E eu convido você para fazer essa viagem comigo. Eu acordei esses dias e eu acordei com essa palavra metamorfose. E é lógico que eu já ouvi falar sobre metamorfose. Quantas vezes nós estudamos sobre isso na escola? Quantos assuntos relacionados à metamorfose já nos chegaram? Mas, como nos chegaram, nunca foi algo que foi além de algo que você ouviu. E eu já ouvi ministrações, mensagens, artigos sobre metamorfose, mas nunca foi algo profundo, sempre foi algo raso, que não causou nenhum efeito em mim. Mas esse dia em que eu levantei e dentro de mim gritou metamorfose, eu comecei a perguntar ao Espírito Santo, o que você quer me dizer? O que o Senhor quer me ensinar com isso? E me veio para mim buscar entender o que era esse processo da metamorfose. E então, a gente sabe que a borboleta ela passa por 4 processos, né? Ela passa por 4 estágios, assim como nós. Assim como o ser humano passa pela infância, a adolescência, que é essa puberdade, porque muitos pais não têm adolescência, é puberdade, e essa fase adulta até chegar na velhice, para que a borboleta cumpra todo o seu propósito, se ela passa por todo o seu estágio, para essa mudança completa de forma, ela começa com os ovos e ela passa pela fase da lagarta e depois vem a pupa e o imago, que já é a fase adulta. E eu não sei se você sabe, mas toda a vida da borboleta ela é muito difícil. Ela já vai logo no início passar por muitas adversidades. E quantos de nós não passamos por isso, né? Então, se eu descobri que nós temos muita, mas muita coisa parecida com a borboleta. E logo no início, a borboleta ela precisa encontrar um lugar para colocar os seus ovos, mas assim ela coloca muitos ovos porque não são todos que vão vingar. Então muitos se perdem, muitos são comidos pelos predadores. E então essa borboleta ela já tem ela já passa por várias tensões, né? E tem muitas pressões para que ela cumpra todo o seu propósito. E quando esses ovos eles fecundam, né? Então eles se transformam numa lagarta. O primeiro processo então ali dos ovos é na lagarta, e é um processo muito difícil, porque eu não sei se vocês já pararam para observar, mas a lagarta ela é um bichinho muito feio. Ela não tem uma forma, ela não tem cor, ela não tem vida, né? Assim a gente olha e parece que é uma coisa até nojenta. E a lagarta, eu não sei você, mas eu tenho até medo. Eu não gosto muito desse bichinho. E essa sensação desse bichinho sobre a minha pele é algo que me causa medo. Eu não sou fã das lagartas. E a lagarta ela precisa rastejar para ela conseguir seu alimento, para ela cumprir aí o seu propósito, é debaixo de muitos rastejos. E para que essa lagarta ela chegue a se transformar em borboleta, ela precisa enfrentar o momento mais difícil, que é o momento do casulo. E eu não sei se vocês sabem, mas a lagarta ela precisa se alimentar bastante nessa fase de lagarta, porque quando ela constrói seu casulo para entrar para dentro dele, ela não se alimenta. Ela vai passar dias, mas é muitos dias, dentro desse casulo, e ali ela vai passar pelo isolamento, pela solidão,
pelo medo, porque ela corre o risco de ser tragada por outros predadores. Então ela vai encontrar um lugar seguro para que ela construa esse casulo, para que ela fique dentro dele, até que ela acumule muita energia e força, porque ela vai precisar romper com essa estrutura do casulo para ela se transformar. Mas esse momento, esse processo do casulo é um processo muito difícil, porque ela não se alimenta, ela não se mexe e ela fica de cabeça para baixo dentro desse casulo. Ali ela passa por vários processos e ela vai ali então ganhando força e mais força, porque ela vai precisar romper com esse casulo. Mas vocês conseguem imaginar como é difícil você ficar dentro de um casulo durante muitos dias, sem luz, sem contato social, sozinha, completamente isolada? E muitas borboletas nesse processo, elas não conseguem sair, porque elas requerem muita força para sair desse lugar. Sem falar que algumas delas são comidas pelos predadores. Mas, quando ela consegue passar por esse processo, toda a estrutura de lagarta é deixada para trás. E eu não sei se vocês sabem, mas no processo do casulo, toda a casca de lagarta é deixada. Ela recebe um novo coração, ela recebe um novo aparelho digestivo e a completa metamorfose acontece de dentro para fora. Uma nova estrutura, uma nova mentalidade. Quando ela era lagarta, ela se alimentava, ela se rastejava e se alimentava de folhas. Agora não. Ainda que ela tivesse o DNA de borboleta, mas ela passa por um processo de lagarta. E para que ela passe por essa transformação completa, não só no seu DNA, mas em toda a sua estrutura, é somente no casulo. E então ela recebe esse novo coração, essa nova mentalidade, e ela vai se encher de força para romper com esse casulo. E depois que ela rompe com esse casulo, as suas asas, elas ganham forças, ficam firmes. E então ela está pronta para voar. E depois que ela voa, ninguém mais vai segurar essa borboleta. Ela não é mais lagarta. Mas se ela não passar pelo processo do casulo, ela nunca vai deixar de ser borboleta, nunca vai deixar de ser lagarta. É preciso enfrentar o casulo. E isso eu confesso que me fez refletir. Quantos de nós estamos passando pelo processo da lagarta, muitas vezes se sentindo humilhados, rastejados, se rastejando, sozinhos, sem vida, sem cor, e não queremos enfrentar o casulo. Temos medo do isolamento, mas para se transformar em borboleta é necessário passar pelo casulo. Outros já até passaram pelo processo, mas não conseguiram sair do casulo. Já chegou o tempo de sair, já chegou o tempo de voar, mas não conseguiram e estão presos dentro do casulo. E ali, quando dá o tempo certo, se você não sai para você dar os seus voos, você vai ficar aprisionado. E trazendo isso para o nosso contexto humano, quantos de nós que estamos presos dentro de um casulo, sendo alimentados com tantas palavras negativas, com tantas mentiras, e o Senhor nos convidando para respeitar o processo, mas para sair do casulo, porque o casulo tem o tempo certo. E a minha pergunta para você hoje é: aonde você está? Você está no processo da lagarta, se rastejando, sem vida e sem cor? Ou você está no processo do casulo? Precisa enfrentar o isolamento, a dor, a solidão, o medo de ser tragado pelo inimigo? Aonde você está?
Porque não importa se você tem se comportado como lagarta ou se você está dentro de um casulo. O Senhor é Deus e Ele quer nos transformar em borboletas. E o que nós precisamos fazer? Se você tem se visto como lagarta, você vai precisar se alimentar, porque você sabia que a lagarta, antes de entrar no casulo, ela vai absorver o máximo de alimento que ela puder, porque quando ela está no casulo, ela não tem alimento. E ela não pode sair para fora para buscar esse alimento. E se você precisa passar pelo casulo, você vai precisar se alimentar ao máximo da palavra de Deus. Você vai precisar buscar recursos em Deus para você vencer esse casulo. Porque o inimigo está lá fora, pronto para nos devorar. Assim como ele vai, se ele encontrar um casulo, os predadores eles vão comer esse casulo, assim também é conosco. Se não tivermos alimentados da palavra de Deus, em oração, em jejum, em consagração, nós não suportamos o processo do casulo. E hoje aqui eu quero te convidar a enfrentar o seu casulo. Para se transformar em borboleta é preciso deixar de ter mentalidade de lagarta. E para você voar, para você ser livre, para cumprir o seu propósito, você precisa enfrentar o seu casulo. E o Senhor nos convida. Ele quer nos dar vida. Porque se a gente pegar a lagarta e comparar ela com a borboleta, a gente vai dizer que não é a mesma pessoa. Não, não pode ser. Porque como alguém que rasteja, como alguém tão feinho e sem vida, sem forma, pode se transformar em algo tão colorido, cheio de vida, leve, livre. Por que acontece isso? Porque assim como as borboletas, nós, quando viemos para Jesus, nós somos muitas vezes assim. Sem forma, sem vida, pesados. Mas quando a gente passa pelo nosso casulo, quando a gente conhece Jesus e deixa Ele transformar a nossa estrutura de velho homem em nova criatura, nós ficamos exatamente como as borboletas. Você sabia que existem mais de 20.000 espécies de borboletas? E confesso que algo que eu descobri que me deixou triste foi que existem algumas espécies que elas só duram 24 horas. Mas o que é mais impressionante é que elas não se preocupam com a quantidade de tempo que elas têm. Elas querem voar. Elas querem ser borboletas. Não importa se vai ser 24 horas, que é o tempo de vida de uma espécie. Algumas espécies vão viver 2 meses, 3 meses, 6 meses, mas o tempo máximo de vida de uma borboleta é 1 ano. Agora você imagina, o processo dela é um processo tão difícil que parece que é até injusto elas viverem tão pouco, mas elas vivem com muita intensidade. Elas vivem sem pensar no amanhã, o que vai acontecer. Elas não vivem como nós nessa ansiedade. Mesmo essas borboletas que têm só 24 horas, elas não deixam de polinizar. Elas vão cumprir o seu papel e elas vão ser portadoras de vidas. Olha que interessante, como nós precisamos aprender com as borboletas. Porque quando nós nos comportamos como lagartas e nós descobrimos que existe alguém que pode mudar a nossa história, nós ouvimos falar de Jesus e então esse Jesus, ele muda a nossa história. Mas, como vocês sabem, nós temos um corpo, uma alma e um espírito. E lá atrás, quando Deus
pegou o homem do pó, do barro, e Ele nos deu um corpo. Quando Ele soprou sobre as nossas narinas do seu Espírito, Ele nos deu vida. Mas Ele também nos deu uma alma. E a alma, que é a identidade do ser humano, ela tem vontades, sentimentos, emoções. E é exatamente aqui, na alma. O ponto é a alma. Porque se a alma não for convertida, ela vai passar a vida inteira com a mentalidade de lagarta. Percebe que a lagarta, o DNA dela não é de lagarta, mas ela precisa enfrentar todo o processo para ser transformada em borboleta? Assim acontece conosco. Quando nós viemos para Jesus, quando nós fizemos uma aliança com Jesus, automaticamente nós recebemos o Espírito Santo. Mas a nossa alma, que vem de uma natureza de pecador, ela está cheia de, muitas vezes, cheia de vontades, cheia de maldade, cheia de pecado. E é nessa alma que precisa acontecer a metamorfose. A transformação completa precisa acontecer nessa alma. Uma nova mentalidade, um novo coração, assim como a lagarta. Ela recebe tudo novo. Por quê? Porque ela não é lagarta, ela é borboleta. E é nessa alma que precisa acontecer a metamorfose. Nós precisamos passar por este processo. Eu não sei como você chegou até Jesus. Eu não sei como foi o seu processo. Porque muitos de nós viemos quando nós já passamos por tantas coisas. Quando eu cheguei, quando eu tive meu encontro com o Senhor, eu vim rastejando como uma lagarta. Eu não tinha cor, eu estava completamente isolada, solitária, cheia de medo. E quando eu descobri que alguém poderia mudar a minha vida, então eu abracei. E não é fácil o processo. Enfrentar o casulo é muito difícil. Porque se a gente tem uma estrutura de uma família disfuncional, se temos dores, feridas na nossa alma, o processo vai ser doloroso. Porque a nossa história de vida é que vai construir em nós tantas coisas. Eu construí devido à minha história de vida, devido ao sofrimento, devido a tantas dores. Eu construí tantas paredes de proteção. Carregava uma raiz de rejeição, mas eu construí uma parede de orgulho. Carregava carências emocionais, mas eu construí um isolamento. E para cada raiz de sentimentos negativos, eu construí algo. Vocês já ouviram falar na palavra sofismo? Na psicologia, os sofismos são mentiras contadas como verdade. É como aquela propaganda que você vê na TV de um shampoo maravilhoso que você vai só lavar, enxaguar e seu cabelo vai ficar liso e poderoso. E aí você compra o shampoo e você faz o processo lá e não acontece nada. Sofismos. Mentiras contadas como verdade. E é assim. Nos aconselhamentos que eu dou, eu sempre pergunto para as pessoas: quem é você? Qual é a sua identidade? Porque lembra lá que eu falei que o Senhor nos deu uma alma? A alma é a nossa identidade, é como eu me vejo, é quem eu sou, é a minha subjetividade, o meu individual. Mas quando eu estou deformada, quando a minha história de vida, os traumas, as feridas, elas deformam essa alma, eu não sei quem eu sou. Porque eu passo a acreditar no sofisma daquilo que eu construí. Mas a minha identidade, ela precisa ser curada no Senhor. Porque Ele fez, então é Ele que sabe quem eu sou.
Quando eu estava passando por esse processo de cura na minha identidade, porque eu achava que eu era lagarta, mas o Senhor dizia que eu era borboleta. E um dia eu precisei encarar o meu espírito da verdade. E diante de tantos lixos e entulhos, eu dizia: Deus, por que o Senhor me fizeste assim? Porque eu me sinto tão infeliz, amarga e carrego tantas dores dentro de mim. E esse dia eu ouvi o Senhor dizendo para mim: quem disse, filha? Quem disse que eu te fiz assim? Eu te fiz com uma identidade. Mas o pecado, as dores, a sua criação, os seus traumas e feridas te deformaram. Mas eu conheço, eu sei quem você é, porque você é projeto meu, foi eu que te fiz. Chegue mais perto e então eu te curarei. E nesse dia o Senhor me levou numa visão e eu me vi exatamente entre 3 e 5 anos de idade. E eu vi uma menina linda, linda, doce, meiga, inocente. E o Senhor disse: olha como eu te fiz, filha. E eu olhei para aquela criança e eu chorei muito. Porque eu disse: uau, Deus, sou eu? Por favor, traz de volta essa menina. Traz de volta a minha doçura. Traz de volta a minha ternura, a minha meiguice. Chegue mais perto, Regiane. Chegue mais perto, então eu te curarei. Para você ser transformado em borboleta, você vai precisar passar pelo processo do casulo. E o processo do casulo é doloroso. Ele é muito difícil, mas é o seu lugar de construção em Deus. Cura na sua identidade. Algo vai acontecer. Uma metamorfose, uma completa mudança de forma vai acontecer dentro desse casulo. Você vai se ver como você é. Você vai deixar de lado a mentalidade de lagarto. Você vai se colocar diante de Deus em confissão, em arrependimento. E o Senhor vai te transformar. Ele vai te libertar. E Ele vai te dar asas para voar. E então, assim como as borboletas, você vai ser um polinizador. Você vai exalar perfume. Você vai ser agente de cura na vida de outras pessoas. Porque cada um de Deus tem uma identidade única. Mas se eu não sei quem eu sou, qualquer lugar serve. E muitas vezes eu vou me rastejar, eu vou andar sem vida. E o Senhor quer nos dar uma vida leve, colorida. O Senhor quer transformar cada um de nós em lindas borboletas. Cada uma com um propósito. E eu te convido a deixar de lado a mentalidade de lagarta. Eu te convido a entrar no seu casulo e descobrir quem é você em Deus. Qual é o seu nome? Qual é a sua identidade? E é somente no Senhor que nós podemos descobrir. Eu espero que o Espírito Santo ministre seu coração com essa palavra, porque nós temos muito que aprender com as borboletas. Que Deus te abençoe.